Boa noite a todos. Tudo bem? Estão todos me ouvindo bem? Eu vou aqui conversar um pouquinho com vocês e, ao mesmo tempo, vou dar permissão aqui para o pessoal entrar. Bom, é um prazer aqui receber a Erika Arun, uma parceira de negócios, além de minha amiga, e eu fico muito agradecida aqui em recebê-la. E nesse terceiro Papo Mix, não sei se vocês conhecem, o Papo Mix ele é um projeto muito novinho, né, que está começando agora. Tinha uma outra proposta inicialmente, né, antes da pandemia, era para ser presencial, e a gente decidiu fazê-lo acontecer da mesma forma, só que da forma virtual, né, pelo menos por enquanto. E é um projeto de iniciativa da Mix Design. Eu sou a Erika Posetti, faço parte da Mix Design, trabalho com design, né, estratégia em design também, e em parceria com o Hub On de Campinas, o CoSpace, né, a Luciana Souza, inclusive, está aqui representando, o Hub On vai falar um pouquinho aí com vocês também, e daqui a pouquinho a gente já vai começar, então. Sejam todos muito bem-vindos. Essa apresentação vai ser gravada, já está sendo gravada, aliás, a gente está com um canal no YouTube, no máximo 2 dias a gente vai subir também para quem não conseguiu assistir. Ok? Sejam muito bem-vindos e bom proveito. Seja bem-vinda também, Eriquinha. Embora você não esteja aparecendo ainda. Olá! Muito bem-vinda. Tá bom? Lu, você quer falar um pouquinho? E a gente já dá o início? Falo sim. Estão me ouvindo bem? Sim, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite para a Erika Arun. Prazer te reencontrar, nem que seja virtualmente, né? E para a Erika também obrigada aí pela essa parceria, que o Hub On na verdade, é um hub de empreendedorismo e um coworking na Nova Campinas. Então, nós temos várias parcerias e promovemos várias atividades para incentivar o empreendedorismo em Campinas. E os eventos presenciais tiveram uma parada aí, né? Então, a gente, assim que possível, o presencial do Papo Mix será no Hub On, que eu acho que a partir de 2021, né? A ideia é essa, né, Erika? Que a partir já do ano que vem. Uhum. E convido a todos para nos conhecer. Nós temos várias opções, além de espaço para eventos, também salas de reunião, temos estúdio, é um lugar com bastante diversidade e ficam todos convidados para nos conhecer. Um ótimo evento aí para todos. Valeu, Lu. E aí, Eriquinha, quer iniciar o papo? Esse bate-papo? Está desligado o seu microfone. Pronto. Aí. Tava quietinha aqui, só observando o movimento, né? Queria primeiro agradecer, claro, a você, Erika, a você, Lu, pelo convite. É bem estranho para mim falar sentada e longe das pessoas. Para quem me conhece, é horroroso, é assim, praticamente uma tortura, né? Para quem não me conhece ainda, acho que é legal falar minimamente, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Sou, como a Erika falou, e a Lu também já antecipou, parceira da Mix, já tem um bom tempo, né, Xará? Não vamos contar anos, daqui a pouco a gente vai começar a contar a década. Tem uns 4 anos já, alguns trabalhos aí que a gente fez juntas. Bem legais, né? E, bom, a minha formação é em comunicação social, jornalismo, e eu tenho transitado já há muito tempo pela seara da gestão da comunicação, que é uma coisa um pouco mais abrangente, né? Marketing, comunicação e jornalismo. Quando eu falo em comunicação, eu me englobo todas essas áreas. E, mais recentemente, eu tenho me dedicado a uma pesquisa sobre as relações de consumo, né? De informação e de alimentos. Então, estou na fase final, assim, da dissertação de mestrado,
Vejo que nessa sala tem aqui uma pessoa que tem me ajudado muito, que eu vou agradecer publicamente, que é a Tatiana Lunardelli, que está acompanhando aqui o Papo Mix, e talvez eu toque em alguns momentos justamente nessa noção de consumidor de uma forma um pouco mais ampla, né, que é bem legal, que é bem própria do food design. E para introduzir o assunto, né, esse tal de food design, food o quê? Mariana Batti, que é do Instituto Europeu de Design, sempre brinca, né, food o quê? Dá a impressão que é uma palavra eureka ou uma expressão que resolve todas as coisas. E se eu disser que é verdade. Então, um pouquinho dessa perspectiva de noção de consumo e de comunicações e de relações com o alimento que a gente vai falar hoje. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, assim, sabe, bem didática, para poder talvez guiar vocês, conduzir vocês nesse jeito de pensar. E eu vou ficar muito feliz se vocês participarem pelo chat, porque isso ajuda, lógico, sempre quem está do lado de cá, né? Senão parece que a gente está numa tela, assim, com uns pontinhos, né, de avatares, né? E eu sei que tem pessoas super legais aí, também é um jeito de conhecer vocês. Então, se eu puder começar, Eriquinha e Lu, já vou mandar bala. Por favor. A gente pode também deixar um momento no final para perguntas, né? E aí eu acho que é legal todo mundo abrir suas câmeras, né? Vamos ficar um pouquinho mais próximos todos. Isso é bacana, é importante, né? Para quem principalmente está apresentando alguma coisa, né? Isso é legal. Legal. Eu não me incomodo. Aqui no chat também. Se vocês quiserem, ao longo do que eu estiver falando aqui, mandar perguntas, não tem problema. Talvez eu não responda em tempo real, vou responder ao final. Se for pertinente, eu englobo aqui os pontos que eu vou tocar, né? E eu vou tentar alternar um pouco o material que eu produzi, aqui que eu compus, com a minha face, né? Porque daí a gente vai interagindo, né? Afinal de contas, é um bate-papo, né? Então, e se porventura tiver algum delay de comunicação, por favor, respondam por áudio, porque daí, como eu estou com a tela compartilhada com vocês, talvez eu não veja que vocês estão gritando, tipo, não estou vendo nada, é melhor dizer. E aí eu faço alguma coisa que resolva aqui, tá bom? Então, boa viagem para vocês, se é que eu posso brincar assim, né? Só para a gente começar a conversar sobre food design. Se vocês puderem só me dizer por áudio, agora nesse momento inicial, se vocês estão vendo o que eu estou apresentando, eu agradeço muitíssimo. Sim. Legal. Ouvi 2 sim, responderam. Sim. Aí, sim. Ótimo, mais um, gosto. Bom, como eu falei já no começo, sou jornalista e pesquisadora também, prefiro me definir assim agora, mas para quem quiser saber mais sobre mim, tiver milhões de curiosidades, pode me perguntar no final, e também acessar o meu site, que é dialogoscomestíveis.com.br, esse é o nome do meu projeto, e a gente vai falar sobre diálogos comestíveis hoje também, né? Quando a Érica me convidou para esse Papo Mix, né, uma pergunta que pulava na minha cabeça aqui era como é que eu ia conduzir. Espera que deu um crepe aqui na apresentação. Deixa eu só corrigir rápido. Olha que coisa feia. A gente também erra, viu, gente? Deixa eu fazer assim. E aí vocês vão vendo que vem em sequência. Fica confortável para vocês assim? Acho que no modo maior fica melhor. Né? Tá. Quando você está com a tela cheia inteira. Então, eu vou voltar na tela cheia. Então, se for também complicado, ok, sem problema. Melhor assim. Ficou melhor assim, né? Essa pergunta inicial foi a pergunta que, como eu estava dizendo, pulou aí na minha cabeça. E a gente já falou um pouco sobre isso. Eu, Lu e Érica, dividindo o palco, dizendo exatamente isso, né? Que todo comer é a gente quem desenha. E eu perguntava sempre se alguém duvida sobre isso, né?
Food design tem a ver com inovação, e inovação é um processo que decorre de um monte de tomada de decisões, né? Então, a ideia é falar um pouco sobre a influência do design sobre todas as coisas. Quando a gente fala em design, a gente fala em desenho. E aí eu queria que a Érica, se pudesse, dissesse um pouco do que é design, porque para mim definir o que é design é bacana, mas para uma designer definir o que é design é muito mais luxuoso, né, Érica? Só para dar uma pincelada aí. Olha, a definição de design tem muitas conotações aí que a gente pode percorrer, mas essencialmente, né, a definição de design é função, né? A estética é a única que fica para fora, né, dessa, a gente chama de tríade, né, função, valor e foco no usuário. Essa é a grande tríade do design, né? A estética, ela vem por consequência, né, por consequência disso tudo. O design é meio que um norteador de tomada de decisão, mas como a Érica falou, o que está no centro das decisões é o usuário, né? E esse usuário, pelo que eu venho pesquisando, pelo que eu venho projetando aqui em termos de pesquisa, ele dá tanta informação de graça para as empresas, para as indústrias, né? E faz com que a gente desenhe esse amanhã. Essa frase tem muito a ver com isso, né? Para não ficar raso de tanto tumante, né? De tanta coisa que a gente coloca disponível, é melhor rastrear o que é comestível para poder semear amanhã. Você tem uma poesia linda aí, né? Maravilhosa, mas o que eu quero dizer com isso? As informações que eu lego à rede, e quando eu falo rede, é a rede mundial de computadores ou quaisquer outras redes em que a gente converse, né, eu estou dando inputs de informação que vão me ajudar a inovar, sempre, né, que vão me ajudar a desenhar. E não tem só a ver com estética, como a Érica falou. De uma certa forma, a gente está falando de futuro, né, de uma certa forma, deixa eu só retornar aqui, porque ele está passando rapidinho. E pronto. A gente está falando de futuro, de comportamento, de ondas e tendências, de design e redesign. A gente tem ouvido falar muito em redesign nessa época, principalmente de pandemia, né? Esse prefixo está vindo com muita força nas nossas conversas, né? E falar em food design, ao contrário do que muita gente possa pensar, não é falar só sobre alimentação ou alimento, é falar sobre todas as nossas relações com o alimento, é um pouco mais profundo, mais denso, né? Por isso essa preocupação tão latente que eu tenho e que o food designer tem com o futuro. Se a gente dissesse ano passado que a gente ia passar, no meio do ano passado, né, por uma pandemia como essa, e essa pandemia funcionaria como um acelerador de partículas de futuro, e eu falo, não, que loucura, né? Mas foi mais ou menos o que essa pandemia fez. A gente pode até, ao final, discutir um pouco sobre isso e os impactos do Covid-19, né? Que já está uma coisa até desgastada em algumas conversas, mas a gente pode retomar isso, que eu acho que talvez alguém tenha interesse, né? Bom, todo comer é você quem desenha. Aqui eu fiz um filme também super metafórico para dizer um pouco da minha pesquisa, mas basicamente ilustrando ou tentando ilustrar de uma forma metafórica essa rede de sentidos, né, entre o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente conta para os outros, talvez numa rede social até, e como isso acaba contribuindo para o desenho de um novo jeito de comer, para um desenho de uma nova relação com o alimento. Então, pronto. Tem um áudio aqui, mas ele é bem sutil, se vocês não estiverem ouvindo, não tem problema. Então, eu falo um pouco, na minha pesquisa, justamente da relação das pessoas ou do consumidor com um prato de comida ou com algo que seja comestível, né? E nas redes, principalmente, a gente tem uma relação de consumo que é traduzida nesses códigos binários, nesses bits e bytes, e isso navega, isso circula, né? E, de repente, a gente vê essas informações todas sendo desenhadas num prato, desenhadas num produto, por exemplo, né? E quando você vai ver no supermercado, tipo, como assim? O que eu pensei já existe?
O que eu pedi já está aqui? Sim, já está, e já está há muito tempo, porque a indústria tem que ser, quando eu falo indústria, me refiro à indústria de alimentos, e o setor de restauração está na indústria de alimentos também, isso já está resolvido lá, com os inputs, né, com as coisas que a gente contribuiu, né. Então, se a gente fosse, depois dessa introdução rápida, o que é food design? Eu queria ouvir vocês dizendo que é food design? E tem 2 slides em seguida, que são outros estímulos ou gatilhos mentais para vocês. Se quiserem falar, fiquem à vontade aí, mas eu preciso do áudio por uma questão de ser mais legal. Palpite não é aula, não tem vai tirar as 10 ou 0, é só para, vocês ouviram falar por aí, tal, quem quiser e puder contribuir, eu super agradeço. Pessoal tímido. Palpita aí, Érica, para começar, então. Não vale, né? Não vale. Café com leite. Café com leite. Vamos lá. Um outro gatilho mental. Deixa eu falar, então, porque eu sou completamente leiga no assunto de gastronomia. Legal, pronto. Então, assim, para mim, o que eu penso food design, eu penso em embalagem, tá? E eu penso na estética do prato. Assim, aquele prato bonito, enfeitado, não sei, alguma coisa nesse sentido. E também na parte, claro, de marketing, divulgação, do marketing digital, né? Nisso também. Pronto. Mais alguém? Manda bala aí. Lu já tirou 10. A Érica também, que nem falou. Pessoal aqui do chat está falando. Bruna Perina, quer abrir seu microfone? Em que se come principalmente com os olhos? É a pergunta que ela fez. Legal, legal. É uma pergunta. Respondeu com uma pergunta. É interessante quando responde com pergunta, tá intrigado. Tem um outro gatilho mental aí. Tinha uma paisagem rolando, uma cidade. Agora tem um peixe que virou nugget. O que será que eu quero dizer com isso, né? Só para intrigar vocês. Olá, boa noite a todos. Olá! Para mim vem muito próximo do que a Lu falou, mas para mim o que mais me representa o food design é a comida japonesa. Porque eu olho o desenho, a cor, o formato, me vem automaticamente a comida japonesa pelo desenho dela. Quem que tá falando? É a Dani. Oi, Dani. Obrigado, Dani. Nota 10 também. Dani Lopes. Brincadeiras à parte, ninguém tá certo e ninguém tá errado. A gente pode ficar um pouco tranquilo em relação a não entender esse conceito por completo, porque ele é super recente, ele é da década de 90, ou final da década de 90. Mas se a gente pensar bem, ele é anterior a isso. A gente vem entendendo alguns food designers ao longo do tempo. Aqui nesse último slide, só para a gente discutir um pouquinho, para eu já dar as definições e tal, e acabar com suspense, eu tenho 4 texturas brancas, né, 4 alimentos brancos, 4 preparações de comidas brancas, que talvez sejam muito comuns a todos vocês. Aqui eu tenho um chocolate, aqui eu tenho tipo um merenguinho, aqui eu tenho um chantilly, e aqui eu tenho uma espuma. Todos são brancos, todos têm açúcar, ou boa parte dessas preparações, todos têm, ou 3 dessas preparações têm ar dentro delas, né? O food designer, se a gente pensar com a cabeça de um chefe de cozinha, eu vou dar uma pausa aqui no compartilhamento para poder olhar, para vocês interagirem um pouco. Todo chefe de cozinha é meio food designer, porque ele precisa encontrar soluções de ponta a ponta da cadeia de alimento. Entre escolher uma coisa que ele vai colocar no prato
e deixar esse prato bonito e super apresentável, e aí a gente está falando de estética, vocês falaram de estética, massa, ele pensou na cadeia inteirinha, ele precisa conhecer o fornecedor, saber o que está na época, o que não está, entender de cor, de textura, de preparações, de técnicas culinárias para deixar, eu posso fazer, como eu coloquei ali, né, são coisas brancas, mas açúcar e branco e eu tenho coisas diversas, né, como que eu multiplico as possibilidades. E mais do que isso, que é uma conversa muito presente, o food designer, né, pensa muito sobre o não desperdício, né, isso serve para qualquer relação de cadeia. Por exemplo, a indústria da moda começou a aprender que se ela não desperdiçar nada, ou desperdiçar muito pouco, ela vai ter consumidores mais conectados ao seu mindset, que é uma palavra, né, em inglês, mas ao seu jeito de pensar, à sua cultura, né, e parar de fazer firula com o discurso, na verdade, criar ações que traduzam as intenções da indústria. Entre o que a gente promete que vai fazer, para resumir a ópera, e o que a gente faz, tem, assim, uma longa estrada, né? O food designer, ele tenta traduzir de forma muito bem comunicada quais foram as ações, o porquê dessas ações e como encontrar soluções. A gente está falando sobre demandas de usuário e soluções para ele, né? Eu vou voltar para a apresentação, gostei de ver, né, tem os rostinhos, eu gosto assim, bonito. Olha, a Cacá está falando aqui que tem a ver com colocar juntos sabores, cores, consistências, etc., que combinam. Ah lá, olha, cara. Cacá não vale também, Cacá não vale. Tem errado, né? Isso também, eu vou dar a resposta, né, que vale $1 milhão aqui. Vocês estão enxergando aí? Voltou, né, para aquela tela branca que eu falei e tal, né? Pronto. Olha quem está no centro da nossa conversa, que coisa fofa, de meu Deus. É esse tal de usuário, né? De repente, a gente pensa, se eu for confeiteiro ou for alguém da indústria como Unilever, e pensei lá em 1000 jeitos de deixar uma gordura super ideal para uma preparação tipo bolo, ou que pode ser aplicada em outra preparação, né? Esse insumo que vai ser utilizado em várias vertentes, e esqueci que o meu usuário é uma criança, um neném, e não entendi direito que texturas ele gosta, como ele vai consumir esse alimento, eu não estou com foco nesse usuário, eu começo a errar por aí. Vocês falaram muito de estética, o food designer é muito confundido com o food stylist. O food stylist é um maquiador de alimento, né? Se a gente pensar em estética estritamente, não é o que o food designer faz só. Não acham, eu brinquei, né? Vocês não estão nem errados nem certos totalmente. Não é só isso, não é mesmo. Eu preciso encontrar uma solução para esse carinha. E tem se falado muito em user experience. Vocês devem ter visto em alguns lugares aí, talvez, essa expressão, UX. É entender a experiência do usuário, traduzindo para português bem concreto, todo mundo dá a experiência do usuário, a experiência do usuário. Eu fui no restaurante e percebi a experiência, né, que eu tive, e eu descrevo essa experiência. E experiência num restaurante, pensem, por exemplo, envolve todo o caminho lá dentro, da escolha do prato que você foi pedir, até o serviço como foi montado, até a mesa, montado no sentido, né, que passos de serviço houve durante a sua estada naquele restaurante, como a mesa estava montada, qual que era o ambiente daquele restaurante, se tinha máscara, não tinha máscara, se tinha talher, não tinha talher, tudo isso tem a ver com tomada de decisão do usuário, né? Alguém falou de comida japonesa, etc. Se eu não entender que um usuário bebê que nem esse não vai saber como usar um hashi, erro, eu não coloco um hashi adaptado para ele, eu deixo ele comer com as mãos, do jeito que ele está comendo esse bolo. Problema com experiência do usuário. E tem gente que mapeia justamente a experiência do usuário, né? O food design, ele leva em consideração que eu coloquei um resumo, tá? Todas essas coisas que estão aparecendo aqui, gestão de marca, do lado esquerdo da tela, comunicação online, on time, out time, né? Brand entertainment, governança estratégica em negócios, rastreabilidade, sustentabilidade, comportamento e consumo, criação e inteligência criativa,
Essas coisas são mandatórias para um food designer entender. E ele pode atuar em todas elas de forma dedicada, né? E aí, quando eu falo em design de comida, né? Deixei a imagem congelada aqui, o menino vai deixar cair isso a qualquer momento, meu Deus. Eu posso falar em design de produto, a Lu falou design de embalagem, é uma das coisas que eu tenho que pensar, né? Design gastronômico tem a ver com a cena, com a constituição de cena, mas também tem a ver com a escolha de objetaria, por exemplo, do restaurante, com a escolha do prato que vai ser colocado no restaurante. Eu estou falando do restaurante porque eu sou muito dessa área, mas a gente pode pensar na gôndola, aquela embalagem desenhada para um certo produto, se tiver na gôndola errada, cumprir uma função equivocada, né? Se eu pensar em design gastronômico, eu preciso pensar na cena em que esse produto vai ser inserido. Eu pensei tanto no produto, e na hora que eu chego no design gastronômico, eu esqueço de uma série de coisas, né? Design de serviço, desenho de serviço, o que vai acontecer da chegada do meu usuário até a saída dele, né? Todas as tomadas de decisão que ele vai ter, né? Gestão de marca tem a ver com branding, né? Vocês já devem ter ouvido falar de branding também. E branded entertainment tem a ver com a experiência do usuário num nível multissensorial. Maria do Carmo falou aí, né, dos sentidos. O food design pensa em todos os sentidos, né? Governança, estratégia e negócios, isso está sendo falado muito agora, mas a gente está falando aqui em criar um ambiente sustentável de negócios, que gere lucro, que respeite as pessoas e não dane com o meio ambiente, né? Eu preciso fazer uma governança estratégica ponderada para negócios. Rastreabilidade, o caminho inteiro desse produto tem que ser levado em conta, né? Criação e inteligência criativa, e comportamento e consumo, eu coloquei em vermelho não à toa, porque são coisas que estão relacionadas. Se eu não acompanho o comportamento do meu consumidor, eu não crio soluções para ele. Se eu não entendo que a pegada agora é comer em casa, e insisto em abrir o restaurante, ou insisto em servir de certa maneira, eu vou comprometer. Por exemplo, um ketchup, eu vou dar um exemplo bem banal, assim, também desse momento de agora, né? Heinz, por exemplo, a gente tem ouvido falar muito em embalagens clean label. Que raio é esse, né? Se eu pensar numa multinacional, é um produto que tem as coisas que tem que ter. Então, um ketchup tem que ter tomate, açúcar, ácido e água, talvez, né? A Heinz fez uma embalagem comunicando exatamente isso. Depois eu até coloco a imagem para vocês dessa embalagem de Heinz para ilustrar, né? Se eu pensar em personalização de massa e lembrar de Barilla, por exemplo, estou fazendo propaganda não, tá? Estou colocando só uns cases para vocês lembrarem das coisas, porque senão eu fico falando de cozinha, de restauração, e na verdade dá para falar de outras coisas. Eu posso, com uma impressora 3D, personalizar a massa para o meu cliente. E a Barilla faz isso com uma extrusadeira, né, com uma extrusora de massa. E tem impressora 3D agora. Então, eu posso criar soluções minimizando o desperdício e oferecendo novas coisas para esse meu usuário. O último exemplo, depois a gente pode discutir, a gente tem observado um aumento na população de pessoas que preferem não comer carne todos os dias. E aí eu não vou dizer se a pessoa é vegetariana, vegana, não vou entrar nessa pira, tá, hoje, porque senão não tem fim. Mas eu entendo essa demanda e passo a criar uma solução chamada hambúrguer baseado em plantas. Impossible Foods é uma empresa que se dedicou a pensar em soluções baseadas em plantas. Agora a gente tem o conceito bio-based também, né? Tudo isso tem a ver com aquilo que eu estava mostrando ali. Eu estou focada no usuário. O usuário está me contando coisas. E essas coisas geralmente estão nas redes sociais. Quem viu o dilema das redes deve estar pensando, puta, é isso mesmo, né? E eu falei um palavrão, mexido com isso, porque eu deixo lá as informações disponíveis para a minha rede e para quem quiser, né? O tempo todo. Eu estou dando informação para a indústria, né? Só para a gente encerrar, não vou passar todos os slides, que eu acho que é uma grande bobagem, né? Mas só para a gente amarrar essa conversa,
E aí eu quero mais trocar com vocês e, enfim, ver que dúvidas que vão surgindo. Vamos lá. Pronto, tá aí o menininho, só para lembrar das coisas que a gente falou. Eu toquei um pouco em cada uma desses conceitos, né? Então, se ficou rápido, se ficou denso demais para uma conversa inicial, não tem problema, só para introduzir mesmo. A ideia não é dar um curso de food design que duraria pelo menos 1 ano e meio, né? Mas introduzir o que é isso. Aí que tem umas definições, né? Essa é uma definição que eu punhei aqui, que eu descrevi, achei que faz sentido, né? O food designer, ele estuda os sentidos e cria memórias. Também parece poético, mas pensa lá no fundo do que isso quer dizer, né? Se eu estudo sentidos, eu estou estudando o que faz sentido para o meu usuário, não sentido para mim. Eu não posso jamais criar um produto que me satisfaça, senão ele vai acabar enterrado. Eu preciso criar uma solução, um produto, um serviço que seja útil para muitas pessoas, né? E o que o usuário vai lembrar de mim é o que eu estou chamando aqui de memórias. Quer dizer, o que fica impregnado na minha memória, principalmente quando eu penso em gosto de alguma coisa, é a situação, muitas vezes, em que eu consumi aquele alimento, a companhia das pessoas com quem eu estava, e aí eu vou lembrar de notas, eu vou lembrar do amargo, do doce, do quente, do super gelado, e eu tenho muitos estímulos para pensar, por isso que eu coloquei aqui em sentidos. O food designer, ele pensa nos 5 sentidos o tempo inteirinho, de ponta a ponta, né? Uma outra definição que eu já trouxe para quem já participou de algum curso meu, e isso eu dei uma melhoradinha, né? É como se a gente estivesse embarcando num mergulho, né, em apneia, assim, para entender alguns conceitos. E aqui está bem tosco, tá? Eu não vou ficar colocando literatura, não, mas só para pensar. Vocês falaram em estética, né? Eu posso pensar em design gastronômico, e a Tatiana Lunardelli está aí para falar de estética do gosto, que é um conceito que ela cunhou. Mas tem muitas camadas de sentido para a gente conseguir entender o processo criativo de um chefe de cozinha ou compreender o processo criativo de um engenheiro de alimentos que trabalhou com uma equipe e desenvolveu um produto para a indústria, tá? Colocando as coisas nos seus lugares. Quer dizer, se eu pensar em estética da montagem, que a beleza do prato, aquele prato bonito, é a primeira camadinha, que é a borda, né? E quando eu estou na fase de formulação de enunciado, que eu falei do food stylist, né? Aquele profissional, o Juliano Albano, amigão meu, praticamente sócio, a gente dá um curso junto, aliás, ele é food stylist, né? A preocupação dele é deixar o produto super fotogênico, super imageticamente interessante, né? Ele tem que fazer sentido para comunicar uma mensagem, aí por isso que eu coloquei aqui que tem a ver com formulação de enunciado. Dependendo do que eu quero dizer, eu tenho uma montagem, eu tenho uma cara para essa coisa. O branding tem a ver com diálogo, portanto, tem a ver com conversa entre marca e usuário, né? Quando eu entro lá no fundão e tal, né, narrativa, uma camada anterior, né, eu conto a história, dialogo, né, com o branding, e narrativa de pertença tem a ver com essa história todinha do food design. Quer dizer, o food design abraça todas as alternativas anteriores, se a gente pensar num guarda-chuvão de conceito, né, e tem muito a ver com narrativa de responsabilidade. Tem muita marca tentando corrigir alguns equívocos ultimamente, né? Eu também gosto de dizer que o food design, ele desenha pensamentos e serve emoções, é um outro jeito de contar. Tem um post no meu blog que fala um pouco disso, eu deixei aqui, óbvio, vocês não vão ter como clicar e tal, mas coloca lá design gastronômico em diálogos comestíveis, é o post de número 100. Esse conteúdo está lá, para quem quiser saber mais, né? Enfim, aqui eu trago um pouco do cenário que a gente está, aí eu já vou, daqui 2 slides, voltar para a nossa apresentação, para a gente poder conversar, mas a gente está num cenário de futuro em que alguns conceitos fazem parte do que a gente chama de novas ambiências, quer dizer, eu tenho um novo meio ambiente, eu estou num outro contexto,
né, nesse futuro que já começou um pouco diferente do que a gente esperava com a pandemia, mas imagina que daqui para 2050 a gente vai ter um aumento populacional bastante importante, quer dizer, eu preciso arrumar jeitos de alimentar essa população toda, e de alimentar essa população toda com qualidade, não é só com pratos bonitos, mas com pratos que sejam nutricionalmente bons também. Então, eu falo muito sobre insegurança alimentar quando penso nisso, né? Eu não posso acabar com recursos como água, por exemplo, então eu preciso pensar em crise hídrica e preciso pensar em sustentabilidade, que é um conceito que está pululando aí na cabeça da gente desde os anos 1960 e que se constitui no ambiente empresarial lá nos anos 90, né? A indústria 4.0 tenta resolver a questão da sustentabilidade como se tivesse toda a solução na mão, né? Mas não é bem assim. Então, tem muitos novos discursos nesse contexto, e o food designer ele olha para esse cenário e começa a perceber as vozes de cada um dos usuários que pretende atingir, que pretende atender, né? A última definição, que é um pouco mais formal e tal, o termo surgiu por volta de 97 na Europa, né? A gente tem um curso aqui no Brasil, que é do IED, que foi constituído em Milão, né? E tem uma outra pesquisadora que já é mais conhecida, que é a Francesca Zampolo, e em 2007 ela fundou uma escola. Esses food designers todos, como que eu tenho que estudar food designer? Por onde que eu começo, né? Geralmente os engenheiros de alimento e tal, eles são food designers e acabam incorporando outras áreas do saber para poder atuar como food designers, mas não necessariamente cozinham, não necessariamente são cozinheiros, tá? Aqui tem alguns outros termos que certamente vocês já ouviram falar, só para colocar das ambiências, outros contextos que a gente tem convivido. Então, a gente tem convivido com robôs, vamos dizer assim, né? Os algoritmos são robôs, as coisas conversam entre si dentro de casa, a gente tem sistemas cyberfísicos, interação homem-máquina, enfim, esse contexto que parece super, né, distante, ele é muito próximo, na verdade, né? As impressoras 3D, que estão aqui, que parecem um negócio do outro mundo, já estão no nosso cotidiano, né? Por fim, eu acho que esse é um conceito mais importante para todo food designer, né? Ou para quem quer entender essa área. Desperdício é uma falha na imaginação. Essa frase é de um chefe de cozinha chamado Douglas McMaster, que é lá do Reino Unido, enfim, e que inventou um restaurante chamado Silo, onde o desperdício é zero. Essa frase ele disse num congresso chamado Fruto, num seminário chamado Fruto, que é meu objeto de pesquisa, e aí a galera ficou intrigada em saber como é que ele consegue desperdício zero, né? Enfim, se eu tenho garrafas de vidro, por exemplo, a Andorinha fez um projeto bem assim nessa toada, a Mariana Batti conduziu isso, junto com o Felipe Ribbenboim. Como que eu uso eu sendo Andorinha, marca de azeites, como que eu reutilizo, por exemplo, as embalagens de vidro, que são tantas dos meus consumidores, que pedem para que eu seja mais responsável, mais consciente, mais um monte de outras coisas, né? Então, eu posso dar novos sentidos e criar outros produtos ou soluções que vão servir para outros lugares, né? Alimento, por exemplo, é uma coisa que não dá para pensar em desperdiçar alimento quando você lembra da lei de Lavoisier, por exemplo, né? Nada se perde, tudo se transforma. Eu tenho fermentação para dar conta de um monte de recado, eu tenho jeitos de resolver compostagem, eu tenho jeitos de resolver... enfim, é meio esquisito falar em desperdício num contexto em que você tem soluções na manga, soluções na mão. Quem é cozinheiro resolve isso rapidinho, né? Quem não está acostumado a cozinhar, não tem o mindset do cozinheiro, não tem o jeito de pensar do cozinheiro, talvez sofra um pouco mais, mas no fim das contas vai acabar arrumando alguma solução, né? Os próximos slides que eu tenho aqui, para não ficar chovendo no molhado, são slides que dizem de mega tendências. Eu acho que a gente pode falar sobre isso no final. E eu acho que é meio bizarro falar de tendência nesse momento, principalmente num ano tão
tão instável, né, e tão incerto. Mas tem algumas coisas que eu já vim falando aqui ao longo da minha explanação, da minha conversa, que estão lá. Então, a gente pode, no final, de repente, eu coloco ali alguns desses tópicos, né. A ideia, então, resumindo tudo que eu falei, por fim, já para a gente abrir para perguntas, né, e trocar ideia, o food designer, ele é como falei no início, ele precisa entender o que significa a cadeia do alimento. E essa relação está tão distante da gente, vou falar, pode ser um absurdo para alguns, mas tem crianças que desconhecem de onde vem o leite, por exemplo, de repente até atrapar que não é assim exatamente a casinha da vaca, né? A vaca não dá leite, como dizem alguns filósofos por aí, a vaca não dá o leite, né? Você precisa ir lá com certo esforço e técnica para poder conseguir esse produto que vai ser comercializado. Se eu compreendo o que é alimento e entendo que da soja, por exemplo, eu posso fazer um monte de produtos, entre eles um hambúrguer, que é baseado em plantas, e óleo, e que serve para combustível e tem outras finalidades, eu retiro esse insumo daquele lugar que incomoda tanto, que é o de commodity, e aí ele passa a fazer algum sentido. Então, por exemplo, né, para citar de novo, aqui está muito essa coisa de hambúrguer, eu já falei disso várias vezes, então isso sempre vem na minha cabeça. Mas quando os carinhas lá inventaram o hambúrguer do futuro, certamente eles pensaram na cadeia inteira para arrumar uma solução para o usuário, que na verdade era um nicho, e virou um baita do negócio. A gente tem um baita mercado plant-based justamente porque o usuário está preocupado com o meio ambiente, etc., e questiona demais a ponto de fazer com que surjam milhares de marcas, entre elas a Fazenda Futuro, que faz o hambúrguer do futuro, tem milhares de outras, né? A Unilever está batalhando, assim, pelo que eu vi também, por soluções bem inovadoras, e a inovação não vem de um lugar comum, ela vem de uma equipe multidisciplinar, e é bem complicado inovar, acho que a Lu pode falar disso até no bate-papo aí, ou outro engenheiro que queira comentar, né? E tudo passa pela noção de desperdício. Se não tem desperdício, você acaba inovando, né? Como que eu consigo resolver um problema minimizando recursos, no sentido de não gastar à toa também, né? Acho que era mais ou menos isso, para introduzir esse assunto que é super rico, é super denso, acho que deu para perceber que não é só montar um prato bonito, definitivamente não é só isso, né? Também é sobre isso. E aí eu quero ouvir que perguntas que vieram e interagir um pouco com vocês e trocar, que a gente está aqui para isso também, né? Afinal, é um bate-papo, né? Eriquinha, tem algumas questões aqui no chat, né? Enquanto você estava fazendo a tua explanação, algumas pessoas colocaram algumas colocações aqui, né? A Andrea compara aí a experiência do usuário, né, quando se trata de restaurantes e chefes autorais, com a expectativa desse usuário também. Né? Você está conseguindo ler? Eu estou vendo aqui. Expectativa, sim. Antes da ida ao restaurante ou da aquisição da compra para entrega em casa. Né? Com certeza. Agora, quando eu falo em chefe autoral, vocês entendem o que é um chefe autoral? Um chefe que cria alguma coisa, né? Porque a gente vê nessa... Eu acho que depois tem chefes de cozinha aqui, tem gente grande aqui que, se quiser contribuir, fala aí, gente. Tô vendo o Thay dando risada. Serviu, né? Legal. Eu já fui chefe e não sou mais, mas tenho cabeça de cozinheira. A gente sempre tem cabeça de cozinheira. Para a gente colocar a função autor em qualquer coisa que seja, dizer eu sou autor disso, e passar a nomear um certo movimento culinário, né? O cara pelejou e o cara estudou pra caramba, o cara inovou, ele arrumou uma solução, ele não simplesmente reproduziu
uma técnica com ingredientes que estavam disponíveis, né? Então, sim, tem a ver com isso que a Andrea falou, né? Tem a ver com a expectativa, né? Você tem um chefe autoral, vamos colocar um exemplo. Fala um chefe aí que vocês gostem muito. Vocês se lembrem, assim. Só para ilustrar, gente. Alex Atala. Pronto, veio o nome. Eu vou querer no dom do Alex Atala, no Dalvi Dito, ou no bio do Alex Atala, né? Eu estou esperando alguma coisa dele, porque eu já ouvi dizer que ele é o chefe da cozinha brasileira e ele inventou um menu de 22 tempos no dom que conta a história da gastronomia brasileira. Eu estou esperando alguma coisa, no mínimo, razoável, né? Tem a ver com expectativa. Mas tem a ver com a minha compreensão também acerca do trabalho desse chefe. No caso da restauração, tem muito essa... a gente está falando em alta gastronomia, né? Eu preciso também acompanhar esse raciocínio. Se eu não estiver muito conectado, talvez eu não compreenda o que é uma formiga suspensa num prato. Tem um prato do Alex que é isso, é uma formiga, não, aliás, um agrião suspenso num prato, e uma formiga em cima do abacaxi. Aí você olha e fala, o que é isso? Né? Eu vim aqui para comer isso? Entendi, né? Precisa ter uma conexão. Deixa eu tirar uma dúvida. Claro, Bruna. Eu tô com o ventilador ligado aqui, gente, não sei se tá fazendo barulho, parece um avião dentro do meu quarto, tá? Não estou ouvindo nada. Não dá para ouvir? Não, estou ouvindo você. Ah, tá. Por exemplo, usando o exemplo do Atala e do Thiago Castanho, que também é um chefe paraense, né? Isso. Então, por exemplo, eles enaltecem a gastronomia brasileira e trazem uma puta história no que eles produzem. Então, eu até fiz uma das perguntas no chat, falando se o food designer tinha a ver com cozinha afetiva. Então, a gente pode falar que por exemplo, esses chefes, sim, teriam ligação com o food design. Se a gente pensar no ambiente da restauração, e quando eu penso em inovação e processo criativo, que são coisas bem complicadas, um chefe de cozinha ele não vai criar uma coisa, aí eu estou me apropriando do que a Tati coloca na dissertação dela, na tese dela de doutorado, que está por aí, eu acho. Eu não crio sozinho, eu faço parte de uma rede de sentidos, né? Eu tenho contribuição de um monte de gente. O produtor me conta uma história, meus comensais me contam histórias de quando eles comiam lá atrás, né? A região em que eu estou me conta uma história, né? O contexto me conta outra história, o mercado, né? Grana me conta outra história, e eu vou criar um prato para resolver uma situação, e recorro também à minha memória afetiva, né? Isso tem a ver com ética. O food designer está muito conectado à noção de ética. A gente fala em cozinha afetiva, e aí food design, chefe de cozinha, memória afetiva e cozinha afetiva, eu estou falando de ética. É muito difícil criar um prato que toque alguém sem ser ético, ou sem ser incomodado por fazer alguma coisa ética. Essa é a minha percepção. Assim como a indústria começa a tomar algumas decisões, a indústria de alimentos, para trazer a guinada da ética, porque, de repente, virou consumo pelo consumo, certo? Você não sabe nem o que você está comendo. Se pensar no ultraprocessado, você lê lá a embalagem, tem 800 coisas, né? Isso tem a ver com ética. Então, se eu respondi o que você pensou, mas no raciocínio é isso, sim, tem a ver com cozinha afetiva, sim. Eu queria fazer uma pergunta. Ai, que sotaque bom, gostei. Diga, é Paloma? Quem está perguntando? Você fala, a Paloma. Eu estava cortando. Vou te falar sobre a questão do food design atrelado ao prato no que tange a essa comida afetiva. Mas como é que a gente pode, ou se pode, trabalhar o food designer dentro de um conceito de comida tradicional, de povos tradicionais e originários? Isso é possível? Ou o food design está atrelado apenas à indústria? Não, talvez eu tenha resumido os conceitos e aí embaralhou um pouco. Restauração
está dentro da indústria de alimentos, tá? Só para situar as coisas. Quando você tem processos e técnicas assim alinhadas, você tem um processo industrial. O restaurante é uma indústria, de certa forma, tá? E aí tem uma confusão entre processo e artesanalmente fazer alguma coisa. Quer dizer, com as mãos numa escala pequenininha, respeitando os saberes ancestrais e tal. Tem alguém com o microfone aberto? Tá dando ruído aí. Tem um ruído no mercado sobre cozinha artesanal ou qualquer coisa que seja artesanal que confunde a cabeça da gente mesmo. Não basta colocar artesanal na frente que a coisa é artesanal por si, né? O food designer, ele vai entender a cultura do usuário e a cultura daquele problema. Vamos colocar, de certa forma, né? Quando você fala um restaurante que trabalha com um conceito mais atrelado a saberes ancestrais e tal, eu preciso encontrar um jeito de comunicar isso para as pessoas que vão frequentar aquele lugar, por exemplo. Food design tem a ver muito com comunicação. Extremamente, eu preciso comunicar todas as etapas de ideação da minha solução, né? Então, logo no começo, né, a embalagem tem a ver com a embalagem, sim. Na restauração, um jeito de embalar as coisas é apresentar o prato. Se a gente pensar que aquele invólucro maravilhoso do prato na frente da gente é, de certa forma, uma embalagem. Se eu colocar aquilo, meter aquilo dentro de uma embalagem mesmo, física, que um design gráfico foi lá e desenhou e fez e pensou como dobra e onde fica logo e etc, etc, também é embalagem. E eu preciso entender por que a embalagem tem aquele sentido e como foi feito. Então, claro que o food design pode atuar com culturas ancestrais, e seria ótimo que tivesse mais food designers atuando nessa área, né? É uma área nova, quer dizer, como eu falei, acho que algumas vezes aqui, assim como no design, você não trabalha sozinho, você trabalha em equipe com muitas colaborações externas, né? Então, num processo de cozinha, isso é meio que condição sine qua non. Se não for assim, ninguém cozinha, né? O chefe de cozinha faz nada. Tem praça, tem organização, né? Um ajuda o outro. É mais ou menos isso. Eriquinha, tem algumas perguntas aqui no chat também, novamente. A gente está mais ou menos 10 minutos do término, né? Karina, você quer fazer a sua pergunta, né, com o microfone aberto? Eu acho melhor. Karina e Tatiana são as duas pessoas aqui que se colocaram aqui no chat. Acho legal fazer com o microfone aberto. E aí, quem mais tiver, né, até o momento da gente, abre o microfone também, que fica mais fácil. Até porque é um papo, né, Érica? Então, parabéns aí pelo evento. É sempre uma delícia ouvir a Érica. Já tinha ouvido você lá no Fruto, tinha visto você, inclusive assisti essa palestra do chefe do Silo, que foi um negócio muito especial, especial mesmo, né? Morro de vontade de ir a Londres para conhecer, e aí descer e conhecer o restaurante, mas é aquela história, agora não vai dar não, porque o câmbio está muito alto. Mas assim, eu queria saber se dentro do food design é contemplado o impacto na saúde pública, sobretudo em instantes em que existe mudança de comportamento. Então, por exemplo, a gente tem lá no início do século, principalmente nos pós-guerras, né, as sociedades no mundo, elas começam a consumir mais glicídios, mais proteína animal. Então, a gente tem esse processo de transição lá nos séculos XIX e no século XX, sobretudo por causa das duas guerras. Então, é aquele instante, e as redes de fast food surgem mais ou menos na década de 50. E a partir daí que a gente... Nos anos 50. Isso, mas elas surgem mais ou menos ali, 50, 60, e vão explodindo, porque vão trazendo realmente praticidade e conveniência para o consumidor e suprindo as necessidades e os desejos do consumidor. É muito cedo ainda para a gente falar sobre o impacto da pandemia acerca dos hábitos alimentares, né? A gente tem visto, no geral, eu não sei vocês, mas pelo menos os meus colegas de trabalho todos engordaram muito, né? Então,
E aí, essa é uma questão, assim, que ficou, assim, na dúvida para mim, se quando se starta um projeto de food design para uma indústria ou para um restaurante, alguma coisa assim, se é contemplada essa questão do impacto e se existe esse contexto de responsabilidade mesmo social diante dos problemas futuros que a gente vai ter de saúde pública, sobretudo que a gente já tem aí alguns, a gente já tem mais de 60% da população com sobrepeso, a gente tem problemas de jovens que estão com problemas hepáticos porque consomem álcool durante a universidade inteira, todos os cursos da faculdade, a gente não é à toa que a gente vê um monte de bar universitário, né? Então, eu queria saber isso, se contempla, era uma dúvida que para mim não tinha ficado clara ainda. Obrigada. Eu falei um pouquinho disso quando eu falo aqui que o food design tem a ver com a narrativa de responsabilidade de pertença, tá vendo? Eu traduzi aqui meio que trocando em miúdos, assim, deixa eu aumentar a tela. Eu fui num crescente, papapá, falei, é um mergulho de apneia. No fim, a gente tem essa camada chamada food design, e eu preciso entender que o food design me ajuda na narrativa de pertença e na narrativa de responsabilidade. Porque, por fim, eu falei da ética, né, da questão da ética, retomei isso agora quando eu falei de cozinha autoral, né, respondendo a pergunta acho que da Bruna e tal, tem tudo a ver. E aí eu vou te dar duas coisas para você pensar, Karina. Uma, agora às 5h30, 5:45, a Anvisa aprovou a nova rotulagem frontal dos produtos. Isso está em discussão faz um tempão, né? E essa discussão está um tempão justamente por isso, porque os hábitos do consumidor mudaram. A gente tem uma coisa aqui, a revista The Lancet, que é bastante conhecida, científica, renomada e tal, ela denominou como sindemia global. A gente tem um problema de mudança climática, de obesidade, né, acontecendo no mundo todo, né, e de má nutrição. Em conjunto, o mundo está doente, as pessoas estão gordas e estão mal nutridas, em simultâneo. Não é à toa que tem pandemia, etc. e tal. O food designer, ele está com a antena ligada, ele está super ligado, né? E se eu sou uma pessoa que sou um food designer trabalhando para uma grande indústria, tipo, né, falei de Unilever algumas vezes aqui, sei lá, Nestlé, né? Eu preciso entender que açúcar não vende, que refrigerante com açúcar não vende. A indústria de refrigerante está pagando um preço altíssimo, justamente porque o consumidor está consciente. E é consciente não no sentido raso da palavra, ele está consciente e está questionador, ele está querendo outras soluções, né? E, de repente, Nestlé também vende água. A gente está num mundo meio complicado, onde tem muitas marcas vendendo, poucas marcas vendendo muitas coisas, né? Então, eu preciso voltar para a narrativa de responsabilidade, eu preciso assumir a minha responsabilidade, ser ético com as coisas que eu ideio como soluções. Eu posso ferrar muita gente tomando uma decisão errada. Então, é completamente sim a resposta para você. Absolutamente. Erika, Paloma Naziazeno também fez uma questão aqui, falando sobre favela orgânica. Isso. Sensacional. E ela começou Oi? A Regina Celli começou esse projeto chamado Favela Orgânica, brincando, colocar entre aspas, ela tinha uma demanda da comunidade em que ela morava. Ela mora numa favela, no Rio de Janeiro, e começou a mobilizar as mulheres que queriam aprender a cozinhar com que talo, o que sobra, o que consegue, às vezes dá xepa, às vezes alguém doa, e como que eu cozinho, não sei cozinhar talo de brócolis, dá para comer isso? Sim, dá. Sem entender de punk, de planta alimentícia não convencional, né? Enfim, como que eu não desperdiço e produzo algo gostoso para minha família, né? É um baita projeto. Se eu pensar no refeitório Gastromotiva, do Máximo Bottura, na Itália, que tem um braço no Rio de Janeiro também, falar em não desperdício, mal comparando, é um favela orgânica chique. Eu estou falando de não desperdício, eu estou falando de pensar na cadeia todinha. Por que a indústria me faz comer uma cenoura de 22 centímetros, cor de laranja, quando eu tenho uma paleta de cenouras de vários formatos diferentes, e eu não encontro nenhuma delas no mercado convencional? Quem me obrigou a isso?
eu fui induzido a, né? De repente só tem aquela cenoura daquele tamanho, se não for daquele tamanho, joga fora. Não tem lógica, né? Não tem lógica nenhuma fazer isso. O food design, ele entende um pouco disso, por isso que eu insisto, né? Muito na questão da tomada de decisão ética e da ideação ética, né? Eu preciso sacar qual que é a responsabilidade de quem cria as coisas, e ninguém cria sozinho. O problema é esse, a indústria cria com a ajuda de um monte de gente. Vocês estão ajudando a indústria também, gente? É esse o lance. A Patrícia aqui também fala que nem encontra ruma de cenoura, que aliás é super nutritiva, né? Claro, a coisa do desperdício e tudo mais. Alguma outra questão, pessoal? Oi, Erika, tudo bom? Opa! Aí sim, Caio. Então a gente Quanto pode tempo, dizer... né? Não é? Quando mesmo? Então a gente pode dizer que o food design, a pessoa food designer é uma equipe multidisciplinar. Ela precisa dessa equipe multidisciplinar para esse processo todo acontecer. Eu tenho muita gente pensando e vamos pensar que um food designer orquestrando esse processo. Ludicamente falando. Ludicamente falando é isso. Quando eu falava de gestão de brand, em algumas palestras, eu usava exatamente essa analogia. Se eu sou um maestro de ópera, eu sei que cada instrumentista toca, qual que é o potencial de cada instrumento, e em que momento da sinfonia eu preciso de flauta, agudo, grave, né? Como que a banda toca. O food design é bem isso. E ele, mais do que faz o gestor de marca, que é um cara que ouve muito, o food designer, ele ouve, mas ouve tremendamente mais, antes de criar a solução, né? E ele ouve de forma cooperada, justamente para que ele apure o ouvido dele com a ajuda de outros ouvidos. Então, na verdade, o food designer ele é um maestro entre muitos, porque você tem uma equipe trocando, e eu não vejo, assim, um food designer... jamais atuando sozinho. Não desconheço uma equipe, né, de uma pessoa que não atue com uma renca, né? Dentro da equipe do food designer tem um designer. Entendi. Bom, era bem isso mesmo, assim, então... É isso aí. O que você deu de ter um papo aqui hoje era exatamente isso que eu queria entender. Ele nunca vai estar sozinho no processo. É muito difícil você conseguir encontrar um food designer sozinho dentro do processo para criar soluções. Ele não é o mágico de Oz, cara. Ele vai ter que ralar muito e estudar muito. Quando a gente fala estudar, dá a impressão de que é uma coisa acadêmica, se enfiar nos livros. Também é isso, mas não é só sobre isso. Quando eu falei no começo da apresentação sobre o mapeamento do comportamento do consumidor, isso tem muito a ver com a pergunta que a Karina fez. Se eu não entendo o mundo em que vivo, eu não crio soluções para ele. E se eu não entendo que mundo vai ter amanhã, eu não crio solução nenhuma. Porque a solução que eu crio agora, se eu sou alguém de uma indústria, por exemplo, não é para começar agora e morrer amanhã esse projeto. Senão não faz sentido, é esforço, energia perdido, né? Eu preciso arrumar uma solução, de fato. Às vezes ela começa nichada, né? Ela começa dedicada para um público muito segmentado e depois ela se expande. O caso que eu dei do hambúrguer do futuro é mais ou menos isso. Era uma demanda chata de gente que não come carne e virou um baita do mercado. Antes de terminar, eu só vou pedir licença para falar um pouco da pesquisa das mulheres brasileiras. Existe uma pesquisadora carioca chamada Ellen Aquino. Ela faz uma pesquisa interessantíssima sobre algoritmos e soberania alimentar. Legal! Então, interessar, dar uma xeretada para a gente poder fomentar essa pesquisa das mulheres no Brasil. Era isso. Põe o nome dela aí no chat para a gente poder... Beleza, vou pôr agora. Poder recolher depois a referência. Super legal. Já me interessei, né? Porque Bytes... Mais alguém? Érica, eu ia só fazer uma colocação que é essa coisa do mundo, né? De como o mundo está mudando mesmo, de como a gente precisa alimentar 50, né? Na realidade,
10 bilhões de pessoas em 2050, são as grandes questões mesmo que a gente tem vivido. Em 2019, eu trabalho no Sebrae, eu coordeno missões internacionais, missões empresariais na área do food service, e nós visitamos a Summer Fancy Food, que é uma das maiores feiras de lançamentos de produtos, mesmo, então tudo que existe, inovação, embalagem, e vários insumos são transformados e são colocados ali através de 180 países que participam, né? Então, 180 mil produtos de 54 países. E aí foi muito louco, porque tem uma parte lá da incubadora, da parte de inovação, e tinha uma startup da Coreia que estava lançando um hambúrguer com larvas, né? Com larvas crocantinhas no meio do hambúrguer, tal, já que a gente estava falando de hambúrguer, né? E aí foi a sensação, né? Todo mundo queria ir lá provar o hambúrguer de lava e o taco de gafanhoto, enfim, tal, aquela coisa toda. Tem, obviamente, toda uma narrativa sobre a questão nutricional, enfim. Eu comi aquilo, para mim tinha gosto de armário, velho, entendeu? Então, assim, muito ruim. E aí a gente fica realmente se questionando, assim, né, da questão do sabor, né, de como será a alimentação no futuro e, principalmente, como que a gente vai implementar sabores realmente verdadeiros dentro desses alimentos, sobretudo na indústria. E aí voltei para o Brasil, fiz a apresentação, a gente tá, não sei o quê, e saí de férias em seguida, e estava lá eu no interior da Alemanha, na Floresta Negra. Meu marido, a gente tinha comido bastante, né, num restaurante do hotel, e ele resolveu dar uma caminhada, e eu fiquei assim, não, vou ver TV, vou dar uma sapeada aqui na TV que eu tô cansada. E aí eu encontro um programa do governo alemão de políticas públicas, implementando oficinas culinárias com insetos para os alunos. Então, assim, e aí eu fiz, gente, para tudo, se a Alemanha está fazendo isso, né, política pública ensinando o jovem a cozinhar com insetos, tem realmente algo de muito norteador e de muita transição que a gente vai passar aí nos próximos anos, né, então, as novas gerações aí, essa criancinha que você trouxe, eu tenho certeza que ela vai comer inseto feliz, bem diferente das nossas gerações, mas, enfim, era só isso, só queria trazer essa história, já que é um papo para a gente realmente pensar, né? Genial. Eu trouxe a criancinha comendo bolo justamente por isso. Quando a gente pensa em usuário, a gente pensa numa pessoa de 40 anos, velha, cheia de opinião, né? Só que não! O usuário, para quem você trabalha, são esses carinhas. E eles influenciam as decisões de consumo, inclusive dos pais e de quem os rodeia. Então, eles demandam. Né? A gente só se acomoda às demandas que eles trazem. Então, é muito sério. Quando a gente fala de alimentação, a gente fala de nutrição, mas nutrição no sentido bem mais profundo, né? Porque para algumas culturas, por exemplo, que são subdesenvolvidas, assim, para os países, eu me expressei mal, hein, já paguei. Os países que não são tão desenvolvidos, no sentido econômico do dizer, às vezes são muito sábios. E aí, de repente, eles são obrigados a comer coisas improváveis, tipo fast food. Né? Chega um McDonald's né, na África subsaariana, né, onde tem um deserto alimentar. Né? Então, isso é muito sério, é muito grave, né, de pensar. O food design tem a missão de resolver esses BOs aí. Então, é para se pensar assim, e inseto, que eu coloquei lá no começo, aquela colherada, né, a gente tinha um temor em relação à entomofagia, né, mas, poxa, pensa que pode virar um pó, né, a gente pode falar de enriquecimento nutricional com pós de inseto, criados como são criados camarões, né? Camarões são insetos do mar. Com carcinicultura, você cria camarões em cativeiro. Tem gente que faz isso direitinho, tem gente que ferra, né, toda a cadeia do alimento do camarão, né? Principalmente lá no Maranhão, né, nesses lugares, tem gente fazendo uma bagunça por lá, faz tempo. Mas, enfim, essas soluções que são improváveis e meio disgusting, assim, né? Será que eu... Nojinho, né? Com fome, meu amigo, você come até papelão, você vira barata de Kafka, você come até papelão. Ok, pessoal, acho que a gente está no horário, né? Eu vou fazer uma colocaçãozinha rapidinha aí para você, Xará. Na verdade, eu acho que a tua explanação, ela explicou o que é design, na verdade, né? Eu acho que o designer, ele trabalha, né, com produtos diferenciados, né, vindos de nichos diferenciados e áreas diferenciadas. O processo é estratégico,
Exatamente. Então, mesmo utilizado no food, né, na gastronomia, como também utilizado em outras áreas, né? Você tem que pensar lá de trás, escavar os porquês de tudo isso, colocar os usuários no centro da atenção e com aquilo tudo que você vai produzir, gerar valor, né? E função. Eu acho que, no final das contas, é isso, né? É a explicação, né, para isso. Na verdade, você segmenta o design e acomoda o food design dentro de uma rede de sentidos que né, que tem a ver com o alimento. Sim. Mas como eu falei lá, né, se eu pensar, por exemplo, em algodão, algodão significa alguma coisa? Significa peça de roupa, mas algodão também significa óleo, significa outras coisas, significa outras populações, outras espécies coexistindo no mesmo lugar onde se planta algodão. Se eu resolver fazer malharia de algodão para todo mundo, que eu acho maravilhoso, né? Fazer commodity de algodão, que já tem, né? É um dos commodities. Eu ferro a outra dinâmica. Então, é esse o pensamento design. Eu estou olhando para o alimento, mas eu não posso esquecer que no meu vizinho, né? Tem outras depende muito da intenção, né? A gente tem que ser transparente. Hoje em dia não dá, principalmente com a transformação digital, né, que está aí explodindo mais do que nunca, né, pós-pandemia, a gente não pode deixar de pensar na transparência que a gente tem com qualquer tipo de interlocutor, seja ele via marca ou pessoal. Exatamente. Então, eu acho que isso né, você tem que levar em conta toda a cadeia, todo o processo e a tua vida. Então, acho que é meio por aí mesmo. Mas por aí. E aí eu acho que também muito interessante a tua colocação aí com as questões das trends, né, das tendências e futuro, porque a gente não fala de presente sem pensar em futuro. Não dá mais para a gente trabalhar dessa forma, né, fazer o aqui e agora, ponto final. Né? E também não dá para a gente pensar em algo, né, que não seja também coletivo, colaborativo, compartilhado. Né? Então, foi sensacional, Eriquinha. Eu agradeço. Dentro das trends lá, se você quiser depois compartilhar, você tem a lista aí de participantes. Eu passo as mega trends, que eu falei sobre todas, mas eu não mostrei em slide, só isso. Mas elas estão ditas lá, então tem um resumão, enfim. E agora a minha deixa. Sigam o Papo Mix no Instagram. Me acompanhem no Papo Mix ao vivo, que eu vou voltar. A Érica fala que eu vou voltar. Você volta, gente. Ela sabe que eu vou voltar. Pode ser que seja holograma, né? A gente nunca sabe, mas pode ser que, né, seja assim físico mesmo. Não, você vai voltar no físico, com certeza. E para quem chegou depois também, eu acabei, acho que passando batido por conta do horário, o Papo Mix, na verdade, é um projeto que trabalha com toques, né, conversas, bate-papos sobre design, inovação e temas afins. Né? A gastronomia é um tema que está super dentro de tudo isso, que aliás tem todas esses 3 pontos, né, de fala. Então, vai ser um dos tópicos bem trabalhados nessas conversas que a gente vem tendo. A gente está no 3º Papo Mix, mês que vem, até o final do ano, a gente tem mais 2, que a gente está fazendo 1 por mês, mas o ano que vem será no Rampon, né? Com o Space, que é aqui de Campinas, de uma forma diferente, claro, né, com outro tipo de network também, e esperamos que dê super certo, que a vacina lá, até lá saia e tá tudo certo, né? Mas você, claro, está mais do que convidada, você é de casa, né, Eriquinha? Eu não preciso nem falar. Agora eu sou do Rubon, a casa compartilhada, eu também estou dentro agora, no Rubon, claro, vou chegar lá também. A hora que você levanta a mão, você está aqui, você sabe disso. Muito, muito. Tá? Legal. E sigam a gente lá no Instagram, papo.mix. É o nosso perfil, porque todos os talks e as conversas que vão acontecer, a gente anuncia primeiramente lá. Esse é o nosso canal de comunicação. Tá bom? Botei minhas arrobas aí. Eu sou mais do Instagram, tá, gente? Não sou...
Eu ando meio ausente de rede social, que eu ando um pouco cerebral, mas eu respondo as pessoas ali, geralmente no Instagram, tá bom? É isso aí. Pessoal, Érica, muito obrigada. Lu, você está por aí? Quer falar mais alguma coisa? Só queria falar, bom, queria dar os parabéns para a Érica, foi muito show. Parabéns para a Érica Arium e parabéns para a Érica Posé também, para as duas. E queria dizer que, não sei se a Érica Arium sabe, mas eu e a Érica Posete já te escalamos para fazer um ao vivo lá no Hubble, que com certeza aí fazer um ao vivo vai compensar aí essa distância aí. Então, aguarde, aí todos que estão aqui poderão ir lá presencialmente. Vai ter comida, garanto. Vai ter. Por isso que vai ser mais gostoso, a comilona dizendo, né? Por isso que vai ser mais gostoso. Ok, então, gente, muito obrigada pela presença. Viu? Obrigada, Eriquinha, obrigada, Lu, obrigada a todos aqui que compareceram. Foi uma delícia, viu, Eriquinha? Foi uma delícia. Obrigadão por contribuir mais uma vez, né, com esse conhecimento que você tem. Valeu demais. Valeu. Obrigadão. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.